Opa! E aí, pessoal, beleza? Professor Mal na área, né? Dando sequência aí ao nosso sistema de CRUD com o app Inventor, PHP e MySQL, tá bom? Nós já tivemos a aula 1, onde nós preparamos toda a interface do nosso app. Nós tivemos a aula 2, onde nós preparamos a nossa base de dados. Se você não assistiu nenhuma dessas duas aulas, dá uma olhadinha na nossa playlist aí que elas estão disponíveis aí para vocês, tá bom? Hoje, por uma questão de tempo, eu já deixei algumas janelas que nós iremos precisar para que a gente possa realizar essa terceira parte já aberta. Quais são essas janelas aqui que eu já deixei aberta para nós? Olha só. Primeiro, eu já deixei aberto aqui o meu app Inventor para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Está aqui o nosso sistema de CRUD, ó. Eu vou clicar aqui no meu sistema de CRUD, né? Inclusive ele já está aberto aqui no meu modo blocos, ó, vou trazer ele para o modo designer. Então nós fizemos essas duas telas na aula 1, ó, tá aqui, ó, tudo bem? Hoje, para a gente dar uma continuidade aqui, eu vou fazer uma cópia desse projeto, porque eu quero manter esse projeto intacto. Então eu vou vir aqui no meu projeto, vou aqui, ó, salvar projeto como, e eu vou colocar aqui, ó, sistema de CRUD, teste, né? Conexão. Então, eu vou fazer aqui hoje um teste de conexão. Então, a nossa ideia nessa parte 3 é conectar a nossa parte visual do app Inventor, né, do nosso aplicativo, com a nossa base de dados. Ótimo. Então, eu fiz uma cópia do nosso sistema de CRUD, está aqui o teste de conexão. Então, a nossa ideia nesta cópia é testar a conexão. Será que ele está se conectando com a base de dados? Será que ele consegue se comunicar com a base de dados? Então, a gente gerou essa cópia aqui do nosso app Inventor do nosso projeto. Eu já vou deixar aqui, ó, na nossa tela Screen Cadastrar, que é onde está todo o nosso cadastro. E também já vou deixar aqui nos blocos, porque é o que nós vamos estar mexendo daqui a pouquinho. Eu já deixei também aberto aqui, ó, o nosso Workspace, né? E eu já criei aqui, ó, uma pastinha chamada 0809 CRUD, ó. Eu já estou aqui, ó, dentro dessa pastinha. E aqui nessa pasta é onde eu vou colocar daqui a pouquinho os nossos arquivos PHP, que serão acessados através do nosso app. Já deixei aberto também aqui, ó, a nossa base de dados, a nossa base de dados criada na aula anterior. Então, olha só. Aqui eu tenho o projeto da aula 1. Aqui eu tenho a base de dados criado na aula 2, inclusive com um registro já inserido. E aqui eu tenho uma pastinha que eu criei hoje para receber os nossos arquivos PHP. Beleza? Ótimo. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou chamar aqui o meu Sublime, ó. Eu estou aqui com o meu Sublime. E a primeira coisa que eu preciso aqui é criar o meu arquivo de conexão. Então, talvez eu vou criar o arquivo PHP e não vou salvar no htdocs ou no XAMPP. Vou salvar em qualquer pasta mesmo, em qualquer local, porque eu não vou executar ele localmente. Eu vou executar ele lá na hospedagem no Workspace. Então, eu vou vir aqui no File, vou dar aqui um Save As, e eu vou buscar aqui, ó, vou criar uma pastinha aqui, ó, vou criar aqui uma pastinha aqui, vou colocar o nome dela aqui, ó, de CRUD, tá bom? Ó. Beleza, vou abrir ela. E agora eu vou colocar aqui, o tipo de arquivo é PHP, não vamos esquecer do tipo de arquivo, e o nome do meu arquivo vai ser conexão.php. Tá aqui, ó, meu arquivo está salvo, e como vocês já estão acostumados, eu vou trazer o código aqui do nosso arquivo, né, por uma questão de tempo, né, com relação à digitação. Já vou trazer aqui o código pronto e aí a gente vai trabalhar um pouquinho, compreender esse código, o que está fazendo essa conexão. Então, observando aqui o código que eu já colei, vou salvar, Ctrl F, vamos verificar o que eu tenho nesse código. Eu estou fazendo uma conexão um pouquinho diferente aqui, mas eu vou explicar cada um desses passos. Eu estou fazendo aqui, ó, criando uma variável, né, do tipo, uma variável DSN, date, tá aqui, ó, date, source, name, ou seja, nome de acesso a dados. Então, eu estou criando aqui um DSN, ou seja, uma variável que vai acessar uma base de dados. Como eu estou trabalhando aqui uma conexão da classe PDO,
eu preciso informar aqui, ó, dentro dessa minha variável, o driver do banco de dados que eu vou estar utilizando. Então, qualquer coisa, ou se você estiver utilizando uma outra base de dados, é interessante que você entenda essa classe PDO de conexão dentro da ajuda do PHP. Mas o que eu preciso aqui? Eu preciso, dentro desse Data Source Name, eu preciso informar o meu drive de conexão. Eu preciso, depois que eu acessei o drive, eu preciso informar qual é o meu host. Está aqui, ó, o meu host, eu preciso informar o host. Esse host é igual a esse cara aqui, que é o nome da nossa base de dados lá no na nossa hospedagem do WordSpace. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho aqui, né, se eu voltar aqui no WordSpace, vou duplicar essa, só para a gente verificar, ó. Eu vou duplicar essa aba, só para a gente verificar essa parte de base de dados onde eu encontro essas informações, caso você não tenha muita experiência. Ó, voltei aqui, vou em painel de controle. Aqui em painel de controle eu vou aqui, ó, no gerenciamento de banco de dados. Isso a gente mostrou tudo na aula passada, né, mas estou mostrando. E aqui, ó, eu tenho as informações, ó. Se eu clicar aqui, Information, cliquei no finalzinho de mais que estava aqui, Information. Então, ó, eu tenho o endereço do meu banco de dados, está aqui. Então, essa informação é o meu localhost. Eu tenho o dbName, que é o nome da nossa base de dados, está aqui, ó, né, nome do nosso banco de dados. E aqui também eu preciso informar, né, o subconjunto de caracteres que será utilizado. No nosso caso, char7 e o TF8. Inclusive, foi esse conjunto de caracteres que nós escolhemos na aula passada. Eu preciso também informar para ele qual que é o usuário, né, da nossa base de dados. Quando a gente utiliza aqui o WordSpace, o nosso usuário, ele é o mesmo nome da base de dados, ó. Tá aqui, ó, o mesmo nome. Eu preciso também da senha. A senha, você precisa verificar qual é a sua senha que você criou na semana passada. De repente, você até seguiu aí as nossas orientações. A minha está um pouquinho diferente, né? Tá aqui a minha senha, né? Mas não tem problema, é um ambiente acadêmico e muito provavelmente você vai estar assistindo aqui essa aula e essa senha já vai ter sido trocada e substituída. Beleza? Então tá aí, ó, o meu arquivinho tá pronto, né? Então eu tenho meu Data Source Name, que é o localhost, o endereço da minha base de dados, né? O nome da minha base de dados e o subconjunto de caracteres utilizado na base de dados. Eu tenho o meu usuário e a minha senha. Eu preciso fazer um tratamento de erro aqui, porque pode ser que eu não consiga me conectar a essa base de dados por algum motivo. E aí eu faço esse tratamento de erro, né, com o comando try, onde eu abro aqui uma conexão da classe PDO, então eu tenho aqui uma nova variável conexão, e eu determino que o valor dessa variável é uma nova classe PDO. E para ela ter essa conexão, ela vai precisar do meu DSN, que está aqui ó, a minha linha 4, o meu usuário, que está na linha 5, e a minha senha, que está na linha 6. Então, ali, o meu PDO, ele pega essas três informações e prepara para abrir essa conexão e se conectar com a base de dados. Se essa conexão acontecer de verdade, né? Se essa conexão ela acontecer de verdade, simplesmente, pessoal, ele vai me mostrar essa mensagem na tela, ó. Conectou com sucesso. Então ele vai me informar que a minha conexão foi feita com sucesso. Tá aqui, ó. E eu tenho aqui meu tratamento de erro, né? Ó, caso catch, né? Não houver essa conexão por algum motivo, ele vai dar um PDO exception, ou seja, uma exceção e uma mensagem de erro. E na sequência, ele vai trazer aqui, escrever para mim o nosso erro e a mensagem de erro. E é lógico, se a conexão, né, não vingar, ele vai fechar. Então, ó, esse exit aqui, ó, ele encerra a nossa conexão. Beleza? Então ele vai lá, se conecta, se conectou, beleza. Caso der o erro, ele fecha qualquer tipo de conexão que esteja existente. Eu vou salvar aqui e eu já vou trazer esse meu arquivo aqui, ó. Vou trazer ele para minha pasta. Então vou fazer aqui o upload dele. Vou fazer aqui, deixa eu ver, vamos lá buscar. Alguém lembra onde eu salvei? Ele está lá, então vamos atrás. Está lá em aulas, está lá em ETEC, está lá em PAN, está lá na pastinha CRUD, está aí, conexão. Vou subir esse arquivo, ó. Vou dar o upload
E aí eu vou fazer um teste nele, vou chamar ele direto no meu servidor. Né? O nome dele é conexão.php, vou dar um clique aqui nessa linha, Ctrl A para selecionar ela, Ctrl C para copiar, e aí eu venho aqui abrir uma nova aba, Ctrl V, está ali a minha pasta, barra conexão.php. Dou um Enter, está lá, ó, conectado com sucesso. Então, o meu arquivo de conexão, o nosso arquivo de conexão, ele já está se conectando à nossa base de dados. Então, a conexão ela já está ok. Já consigo fazer a conexão. Beleza? Importante, tá, pessoal? Essa mensagem foi só para a gente visualizar. É importante que eu agora, né, eu não deixe ela ativa. Então, ó, vou transformar ela aqui em um comentário, ó. Então, vou transformar ela em comentário, vou salvar novamente. Vou voltar aqui na minha hospedagem, né? E aí eu tenho duas opções. Vou fazer o upload novamente, ó. Vou lá fazer o upload de novo. Agora, ele não vai conectar e não vai dar mensagem nenhuma para mim, né? Yes. Ele substituiu aqui, tá aqui. Cancelar. E se eu pedir para atualizar, ó, não traz mensagem nenhuma. Professor, e se a conexão não estivesse ocorrido? Vamos fazer um teste? Eu vou voltar até aqui, pessoal. Já vou mudar direto aqui no que está hospedado. Eu vou abrir o meu arquivo. E eu vou simplesmente mudar aqui o meu usuário, ó. Vou tirar esse número 1 do usuário, ó. Vou salvar. Ó, o usuário agora está errado, hein? Eu tirei o número 1. Vou atualizar. Prontinho, ó. Ele não conseguiu se conectar, ó. Tudo bem? Voltando para cá, vou colocar aqui o meu usuário novamente. O número 1 para o meu usuário. Salvei. Atualizo. Tá aí, estou conectado novamente. Beleza? Então, o nosso arquivo de conexão nós já temos, tá bom? Tá conectado. Agora eu preciso também verificar se o nosso aplicativo, se o nosso tela consegue se conectar a essa base de dados. Então, antes de a gente trabalhar nessa inserção, eu vou fazer um teste de comunicação. Então, eu vou voltar aqui no meu Sublime, né? Vou voltar aqui no meu Sublime, vou criar um outro arquivo aqui, ó, New File, e eu vou salvar esse arquivo com o nome de teste salvar. Opa, não copiei a informação correta. Deixa eu apagar aqui, né? Não é isso o nome do arquivo. O nome do arquivo que nós vamos pegar aqui é o teste salvar.php. Deixa eu mudar o tipo de arquivo aqui também. Salvei. E aí, pessoal, a gente vai fazer um teste para verificar se a nossa interface, né, essa nossa interface aqui, consegue se comunicar com o nosso banco de dados. Beleza? Para fazer isso, eu vou precisar de um código. Deixa eu copiar aqui o código da página de teste salvar. Está aqui, vou copiar e vou colocar aqui dentro do nosso arquivo, ó. Vou salvar aqui, ó. Pronto. Olha só o que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, pessoal, ó, várias variáveis. Então, eu tenho a variável nome, sobrenome, RG, CPF, logradouro, número, complemento, bairro, CEP, UF, cidade, telefone e e-mail. Todas essas variáveis estão sendo buscadas, né? Estão sendo recebidas através do método POST. Então, eu vou ter que ter um formulário de método POST que vai enviar essas informações chamando esse meu arquivo PHP. Tudo bem? Então, esse arquivo teste salvar, ele está recebendo essas informações através do método POST de um formulário. Qual formulário? Esse cara aqui, ó. Olha o formulário aqui, ó. É desse cara que ele vai receber todas essas informações. Beleza? Na sequência, eu estou dando um eco, ó. É um texto. Então, eu estou informando, ó, que ele recebeu nome e o nome que está vindo do formulário. Recebeu o sobrenome e o nome que está vindo do meu formulário. Recebeu o RG e o RG que está vindo do formulário. Então, é só para verificar se o meu app está conseguindo se comunicar com os meus arquivos PHP. Como é que eu vou fazer esse teste
neste momento. Muito bem. Eu vou vir aqui, tá bom? Deixa eu deixar sair isso. Ó. Vou voltar aqui no meu PHP, ou melhor, no app Inventor, e eu vou vir aqui nos meus blocos de comando. E aí aqui eu tenho o meu btn salvar. Eu vou vir aqui no meu btn salvar. Cadê meu btn salvar? Tá aqui meu btn salvar. E eu vou pegar aqui, ó, quando o btn salvar. Vou colocar ele aqui. E dentro desse botão, ou seja, quando eu clicar no elemento salvar, eu vou criar toda a programação que eu preciso. A primeira coisa que eu preciso é ajustar uma URL de acesso. Como assim uma URL de acesso? Lembra que a gente usou um comando web aqui, ó? Eu vou vir aqui no meu comando web e eu vou ajustar a URL. Qual URL, qual o endereço do meu arquivo PHP. Então, eu vou vir aqui, ó, ajustar o URL. Cadê? Tá aqui, ó. Ajustar o URL, ajustar o web1, ajustar o web1 cabeçalho, ajustar o web1 salvar, timeout. Opa, tá aqui, ó. Ajustar o web1 URL para. Vou colocar ele aqui, ó. Pronto, tá aí. Agora eu vou subir e eu vou precisar complementar aqui com um texto para mim poder digitar a minha URL. Vou subir e vou colocar aqui, ó, texto. Prontinho, ó, tá aí, ó. E aqui dentro eu vou colocar a URL. Qual URL? A URL, pessoal, aonde eu estou colocando meus arquivos. Essa URL aqui, ó. Então eu vou copiar ela. Copiei, Ctrl C. Vou voltar aqui. Eu vou colar aqui, ó. Só tem um pequeno detalhe, pessoal. O nome do arquivo não é conexão PHP. Não é esse o nome do meu arquivo. O nome do arquivo que vai ser acessado é o teste underline salvar.php. Qual que é esse cara? Olha ele aqui, ó. Teste underline salvar.php. Então, ele vai estar acessando essa informação. Só que não adianta ele só acessar essa informação. Vai dar erro. Quer ver só? Eu vou voltar aqui no meu WordSpace. Deixa eu ver se o meu arquivo PHP já está salvo. Está aqui, está salvo. Pessoal, vou só dar uma quebradinha aqui para todo mundo ter ideia. Ó. Depois da vírgula, tá ali, ó. Pronto. Né? Para ninguém ficar na dúvida se tem alguma coisa a mais ou não ali, né? Que nós não estamos vendo, tá? Então, olha lá, ó, tá certinho. CEP, ele abriu ali a minha variável. Na sequência, ele já continua ali embaixo direto, olha lá, ó. Viu? Ó, não tem nada a mais, não. Então, olha lá, vou salvar aqui. Tá salvo, vou fazer o upload desse arquivo. Então, vou vir aqui no meu WordSpace. Eu vou voltar aqui. E eu vou fazer o upload dele, ó. Tá aqui, ó, teste salvar. Upload. Se eu simplesmente chamar esse arquivo agora, ó, cancelei, já tá lá. Se eu vier aqui, ó, e colocar aqui, ó, ele, ó, vou chamar ele, ó. Ele já tá lá. Teste, underline, salvar. Dou um Enter. Tá aí, ó, ele já tá funcionando, mas perceba que não tem informação nenhuma. Por quê? Ele não recebeu get nenhum. Se eu pegar ele aqui, ó, ele pede as variáveis do get, ó, já tá funcionando. Mas não veio get nenhum. Então eu preciso, dentro do meu app Inventor, ajustar essas informações. Então eu preciso chamar novamente o web1. Então novamente eu vou chamar aqui o web1 e eu vou chamar aqui o comando web1 postar texto. Então, ó, chamar postar texto. Então, ó, opa, desci rápido demais, vou voltar aqui devagarzinho pela barra de rolagem. Chamar o web1, tá aqui, ó, postar texto. Por quê? Eu preciso informar para esta URL, ó, na hora que eu clicar no botão salvar, eu vou chamar esta URL e vou enviar todas as variáveis que estão no meu formulário. Né? Então, eu preciso postar esse texto para a minha URL que está aqui. Para isso, eu vou usar aqui o comandos de texto e eu vou pegar aqui, ó, este comando aqui, ó, o juntar ou concatenar. E eu, pessoal, eu vou precisar fazer várias concatenações. Eu vou ter que colocar aqui todos os campos que estão disponíveis no meu formulário. Eu vou fazer aqui os dois primeiros, só para vocês entenderem, e depois vocês vão fazendo os demais aí. Olha só, no primeiro campo aqui, eu vou pegar um outro texto e vou colocar aqui, ó. Esse primeiro campo aqui vai ser a minha variável nome. Então, vou colocar aqui, ó, nome
igual, é a minha variável nome. E a minha variável nome vai receber informações aqui, ó, do nome do cliente, ó, txt. Então eu vou ter ali, ó, o txt texto. Então vou usar aqui, vou pegar aqui o meu txt texto. Cadê? Aqui, ó, txt texto, ó. Prontinho, ó. Então essa é a primeira variável que vai ter. Professor, que variável é essa? Eu estou informando aqui, vou informar para o meu arquivo PHP que o nome da variável que for digitada aqui nesse campo é a minha variável nome, que automaticamente está aqui, ó, no meu código, ó. Tá aqui, ó, nome, ó. Esse nome que está aqui dentro do meu post dessa variável está sendo informado aqui, ó. Eu vou fazer aqui o do sobrenome agora, ó. Eu vou simplesmente dar um clique aqui e eu vou colocar mais duas opções aqui embaixo, ó. Uma, duas. E aí eu posso pegar esse cara aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Encaixa ele aqui. Qual que é o nome da minha próxima variável? Vamos olhar aqui no nosso Sublime. Sobrenome, ó. Tá aqui. Então, vou até copiar. E aqui, ó, vou clicar duas vezes. Vou colar. Importante, pessoal. Como é minha segunda variável, ela vai concatenar, eu preciso colocar aqui um E comercial. Todos os outros itens aí vão ter esse E comercial. Eu posso pegar esse outro cara aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou encaixar ele aqui embaixo. Só que aqui não é nome do cliente, é o sobrenome. Então, vou pegar aqui, ó, sobrenome do cliente. Prontinho. Eu vou fazer o próximo, que é o RG. De novo, eu venho aqui, coloco mais dois aqui, ó, sempre embaixo, ó. Sempre aqui embaixo. E aí, novamente, pego esse anterior, copio e colo. Qual que é o nome dele? RG. O próximo item é RG. Então, eu simplesmente substituo o sobrenome por RG. Não tem que deixar o E comercial. Clico fora. Mesma coisa neste outro aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu coloco ele aqui também e mudo aqui também para o RG. Tá aqui, ó. RG do cliente. Pessoal, vai fazendo isso até que você tenha todos os campos. Eu vou dar um pause aqui na gravação, tá? E daqui a pouquinho a gente já retorna com todos esses campos aí. Enquanto isso, vocês fazem aí, tá bem? Tá aí, pessoal, ó. Confere aí, aqui eu já coloquei todos também, ó. Então, ó, estão todos os campos aqui já colocados. Então, lá tá o nome, sobrenome, RG, CPF, logradouro, número, complemento, bairro, CEP, UF, cidade, telefone e e-mail. Todos os campos aí já estão cadastrados. Então, eu já coloquei as informações. Beleza? Então, dessa forma, quando o nosso arquivo PHP for executado, através do botão salvar, então, ó, só lembrando, a hora que eu clicar no botão salvar, eu chamo aqui o meu teste salvar.php e mando para ele via post todas essas variáveis. Eu preciso ter um retorno. E quando que vai ter esse retorno? Esse retorno, pessoal, ele vai aqui, ó, para o nosso Web 1 aqui, ó. Então, aqui no meu Web 1, eu vou pegar aqui o comando ou o bloco de quando ele receber um texto. Então, tá aqui, ó. Quando o Web 1 recebe texto, então qual que é esse texto que ele recebe? O texto de retorno do arquivo teste_salvar.php. Quando o Web 1 receber esse retorno do nosso arquivo PHP, eu vou pedir para ele me notificar, me mostrar aqui um notificador, me mostrar um alerta. Então, eu vou pegar aqui o meu notificador 1, ó, e eu vou buscar aqui o mostrar alerta de aviso. Então, ó, vou descer aqui um pouquinho. Aqui, ó, mostrar alerta de aviso, ó. Pronto, ó, tá aqui, ó, mostrar alerta de aviso. E dentro desse aviso, eu vou buscar aqui o conteúdo da minha resposta. Vou colocar ali, ó, obter conteúdo resposta. E vou colocar aqui, ó. Tá aí, ó. Beleza? Vamos fazer um teste? Vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se está tudo funcionando? Então, para a gente verificar se está funcionando, já fiz aí a minha conexão, estou aqui com o meu código, vou chamar aqui o meu emulador.
Vou abrir aqui o meu aplicativo, vou digitar o código, cadê? KCYWUN e vou conectar via code, Connect with Code. Deixa ele fazer a compilação e vamos verificar aí como é que ficou toda essa nossa situação, tá bom? Então, ó, vou colocar ali um nome, vou fazer um teste aqui, ó, colocar aqui, ó, colocar tudo com letra maiúscula, colocar ali mal, né, mal, prof, colocar essa prof, né, mal, colocar aqui, ó, prof, RG 20, aqui 200, Logradouro, rua, tá bom? O número 00, complemento casa, bairro Boa, CEP 083, UFSP, cidade São Paulo, né? Telefone 11, né? E e-mail colocar aqui, ó, mal. Lembrando que nós não estamos conectados com o banco de dados, nós estamos conectados com o banco de dados, mas não conectados com a tabela. Então, na hora que eu clicar no salvar, clicando no salvar, ele vai simplesmente mostrar a notificação com os dados que foram digitados. Isso faz com que a gente tenha certeza que o nosso app Inventor já está se conectando com a nossa base de dados e também se conectando com os nossos arquivos PHP. Na próxima aula, na próxima videoaula, nós vamos fazer a conexão direta já com o nosso banco de dados, ou melhor, a nossa tabela criada na aula passada. Beleza? Um abraço do mal, pessoal. Tchau, tchau!